sediando a Copa do Mundo 2018, eu resolvi trazer aqui para vocês a história do cinema russo, que na verdade antes era cinema soviético, né? E era um dos meus conteúdos favoritos da matéria de história do cinema na faculdade. Vamos lá? O cinema russo influenciou o cinema que conhecemos atualmente e amamos, principalmente nos quesitos edição e montagem. O cinema russo, no caso soviético, teve seu início em 1896, quando os irmãos Lumière, os inventores do cinematógrafo, do cinema, filmaram o seu primeiro filme na Rússia. Esse filme se tratava da coroação do czar da época. No caso, era o czar Nicolás II. Em 1908 foi produzido o primeiro filme narrativo na Rússia, chamado Stenka Hanzi. Me perdoem a pronúncia, eu não falo russo, por isso todos os nomes vão estar aparecendo aqui para vocês. Dirigido por Ramashkov. E a produção cinematográfica da Rússia cresceu muito rápido, desde que surgiu seu primeiro filme em 1908 até 1913 já tinha crescido bastante. Em 1913 já funcionavam mais de 1.400 salas de cinema na Rússia e 18 empresas cinematográficas já existiam, onde um dos principais diretores dessa época foi Yakov Protazanov. E foi nessa época também que surgiram as primeiras grandes atrizes consideradas as grandes estrelas do cinema russo. Uma delas era Vera Zholodnaya. Em 1917, como a gente sabe, começa a Revolução Russa. Então, nesse período surgiram grandes nomes do cinema. Entre eles, o Protazanov, Gardini, Ermoliev e Moleskine. Em 1919, o cinema soviético é nacionalizado e então surge a primeira escola de cinema do país, o VGIK. E o cinema se torna o principal veículo de educação, comunicação e propaganda do país. Em 1921, começa a ascensão dos grandes nomes do cinema russo, que são eles Pudovkin, Vertov e Kuleshov. Nesse período, o cinema russo se caracterizava por ser um método de representação não naturalista e por buscar e experimentar a construção de conceitos, principalmente da montagem. Inclusive, foi nessa época que Kuleshov revolucionou o cinema e o que conhecemos como montagem e edição, no seu experimento intitulado Efeito Kuleshov. O resultado foi que, mesmo que o ator não mudava de expressão, as pessoas interpretavam que ele mudava. O público afirmava que no primeiro corte o ator aparentava estar com fome por conta de estar encarando a sopa. No segundo, estava triste, pois presenciava um cadáver de uma moça em um caixão. E no último, aparentava exibir luxúria por admirar uma bela mulher. Partindo desses estudos do Kuleshov, ficou evidente como a edição é uma ferramenta poderosa no cinema para criar emoção dentro de uma cena de qualquer conteúdo relacionado à sétima arte. Hoje em dia, esse método continua sendo aplicado. Nós somos meros fantoches, marionetes dos diretores. Eles que nos ditam para onde devemos olhar. A gente acha que está arrasando vendo o filme, mas não, é tudo escolha do diretor. E os diretores que mais se destacaram por continuar estudando e utilizando esse método depois de Kuleshov foram Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock. Aqui o experimento do Hitchcock, ele reproduziu. Vou deixar aqui para vocês também. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how
it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it. Em 1923, já haviam sido criadas 89 salas de exibição na Rússia, aumentando a liberdade criativa e estimulando a produção de filmes. Vai estar aparecendo aqui na tela, por alguns segundos, os filmes mais famosos do cinema russo de todos os tempos, principalmente dessa época. Em 1924, entra em ascensão Sergei Eisenstein, um dos diretores mais inovadores e pioneiros de toda a história do cinema. Ele praticamente inventou a técnica da montagem e influenciou grandes nomes do cinema, como Orson Welles, Jean-Luc Godard, Brian De Palma e Oliver Stone. O seu filme mais famoso é O Encoraçado Potemkin, que revolucionou o modo de se fazer cinema e o efeito da montagem sobre o espectador. Vamos agora ao cinema russo atual. Com a dissolução da União Soviética, o cinema russo não vive mais seus tempos de glória, com um cinema autoral, experimental e inovador. A maior parte da produção cinematográfica russa voltou-se para o circuito comercial, deixando de lado essas experimentações, esse cinema mais autoral e experimental. Deixando de lado as grandes aspirações artísticas que tinham esses grandes nomes que a gente já citou do cinema russo. E vou deixar aqui novamente outros grandes nomes do cinema russo para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a filmografia deles. Tá aqui. E você, gosta do cinema russo? Quais filmes russos, soviéticos, vocês já assistiram? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e deixe uma dica aqui para os outros inscritos verem filmes sobre o cinema russo. Bate um papo aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo e curte cinema, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.